Olá! Hoje nós vamos começar um novo bloco, um bloco de múltiplos e divisores, e na aula de hoje nós vamos falar sobre divisibilidade. O número natural ele é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Ou seja, quando falamos de divisibilidade, nós queremos saber se quando você pega um número e divide por aquele número que você está sugerindo, se o resto é zero. Então nessa aula de hoje nós vamos estudar alguns mecanismos para que você possa de forma rápida descobrir se o número é ou não divisível por aquele valor. Então vamos lá. Divisibilidade por 2. Essa aqui é bem simples, todo mundo acredito que já deve saber. Se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Resumindo, basta ele ser par. Então não interessa o número, se eu pegar o número aqui 57.874, eu sei que eu consigo dividir ele por 2, porque ele termina com o número 4. Bem simples, divisibilidade por 2. Por 3, a soma dos algarismos é divisível por 3. Então olha aqui o exemplo, 129, ele é divisível por 3, o que você faz? Você soma o valor de cada algarismo. Então 1 mais 2 mais 9 é igual a 12. Se 12 é divisível por 3, então 129 é divisível por 3. Então é esse o raciocínio que você vai utilizar. Vamos pegar aqui um outro exemplo. 8.706, por exemplo. O que você faz? Você soma os algarismos. 8 mais 7, 15, mais 6, 21. 21 é divisível por 3? Sim. Então 8.706 também vai ser divisível por 3. Esse é o raciocínio que você faz. E aí você não perde tempo. Por exemplo, imagina que você pegou lá o número 8.708. Aí você começa a fazer uma divisão por 3. Essa é a função de você entender o conceito de divisibilidade. Para você não começar uma divisão, perder um tempão fazendo esse cálculo e depois descobrir que ele vai ter resto e não vai servir para você utilizar numa determinada questão. Não vai servir para você cortar valores. Então, por exemplo, imagina uma pessoa perdendo um tempão, dividindo 8.708 por 3, só que se ela tivesse somado 8 mais 7, 15, mais 8, 23, ela ia perceber que 23 não é divisível por 3, então 8.708 não seria divisível por 3. Então não teria sentido ficar perdendo tempo fazendo essa conta. Divisibilidade por 4. Os dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. Então aqui você tem que olhar não só as unidades, mas as dezenas. Por exemplo, 1.216. Você olha o 16. Se o 16 for divisível por 4, então o 1.216 também vai ser divisível por 4. Ou seja, qualquer número que você colocar aqui, por exemplo, 5.216, 4.808, qualquer número que você colocar, que as dezenas e unidades, o número formado pelas dezenas e unidades é divisível por 4, pronto, então ele vai ser divisível por 4. Divisibilidade por 5 também é bem fácil, terminou em 0 ou 5. Isso aqui, gente, você fixa treinando, não tem outra forma. Alguns são mais automáticos, alguns são um pouquinho mais complicados, como nós vamos ver o divisível por 7, por 13, por 17, mas é tudo questão de treino. Divisível por 6. O que o 6 é? O 6 nada mais é do que 2 vezes 3, né? Então o que ele precisa? Ele precisa ser par e ao mesmo tempo a soma dos algarismos ser divisível por 3. Então vamos pegar aquele número ali, ó, 8.706. 8.706, ele é par, então ele é divisível por 2, e a soma dos algarismos dele vai ser o número divisível por 3, porque 8 mais 7, 15 mais 6, 21, 21 é divisível por 3. Então 8.706 é divisível por 6. Se você for realizar uma divisão, você vai perceber que você consegue chegar nesse valor. Agora nós vamos aqui para a divisibilidade por 7, que ela é um pouquinho mais complicada, mas é como falei, tudo é questão de treino. Ela pode ser estranha hoje, mas se todo dia você fizer uns 2 ou 3 exemplos de divisibilidade por 7, em questão de, sei lá, alguns dias, você já vai achar a coisa mais natural do mundo. É questão de prática. Você nunca fez isso na vida, provavelmente, por isso que você tinha dificuldade. Divisibilidade por 7. Retira os algarismos das unidades, pega o que sobrou e subtrai do dobro do valor das unidades. Esse número precisa ser divisível por 7. Como assim? Nada melhor do que um exemplo. 8.659 é divisível por 7? Então o que eu faço? Primeira etapa, retirar o algarismo das unidades. Então, ó, e finge que ele não existe. Analisa só os algarismos da dezena para frente. Então, 865. E aí você vai subtrair, ó, pega o que sobrou e subtrai do dobro do valor das unidades. Essa é a segunda etapa. Subtrai do dobro dos valores das unidades. Então eu vou pegar 865 menos 2 vezes 9. Porque é o dobro
do valor das unidades, que é o 9. E aí você chega em 865 menos 18, 847. Pronto. Esse valor, ele precisa ser divisível por 7. Então, por exemplo, 847 é divisível por 7. Então, se 847 é divisível por 7, 8.659 também vai ser divisível por 7. E aí você pode ficar com a dúvida, sabe? Mas eu não tenho certeza. Como é que você sabe? É porque, ó, 700 é divisível por 7, 847 é 700 mais 140 mais 7. E 700 é divisível, 140 é divisível, 7 é divisível. Mas vamos dizer que você ainda ficou na dúvida se 847 era divisível. O que você pode fazer? Você pode aplicar essa estratégia infinitas vezes. E todos os números que você achar no caminho vão ser divisíveis por 7. Então, por exemplo, de novo aqui, ó, elimina as unidades. Faz 84 menos o dobro das unidades. Então, 84 menos 14, igual a 70. 70 é divisível por 7? É sim. Então, 70 é divisível, 847 é divisível, 8.659 também é divisível. Sabe, eu ainda fiquei na dúvida se 70 é divisível. Você pode fazer isso infinitas vezes. Por exemplo, 70 você separa, vai ficar 7 menos o dobro de 0. Aí você vai chegar no valor de 7. Então, você não só descobriu 8.659, como você descobriu todos esses valores. Essa é a estratégia que você faz. Separa as unidades e aí pega o valor que sobrou da dezena para frente e subtrai do dobro das unidades. Um pouquinho complicado na primeira vez, mas com o tempo isso fica bem tranquilo. Divisibilidade por 8. O número formado pelos 3 últimos algarismos deve ser divisível por 8. Percebe que tem sempre um raciocínio, né? 2, 4, 8. O que você vai fazendo? Ó, 2, tu olha só as unidades, se é divisível por 2. Tu pega 4, tu pega a unidade de dezena, divisível por 4. 8, você pega as 3 últimas casas decimais e você vê se é divisível por 8. Então você pode pegar, por exemplo, aqui, vamos ver aqui o número 8.706 que nós utilizamos aqui. Será que ele é divisível por 8? O que você vai fazer? Você precisa apenas analisar se 706 é divisível por 8. 706 por 2 vai ser igual a 353. Então já sei que ele não vai ser divisível por 8, né? Porque aqui teria que ser o número par para eu dividir por 2 e para eu dividir por 2. Então já sei que não serve, não é divisível. Divisível por 9. A soma dos algarismos deve ser divisível por 9. É o mesmo raciocínio do 3. Então, divisibilidade por 3 e por 9 é a mesma coisa. Divisibilidade por 10. Termina em 0. Então, bem simples. Qualquer número que termine em 0 é divisível por 10. Não terminou com 0, não é divisível. Divisibilidade por 11. A diferença da soma dos algarismos de ordem par e da soma dos algarismos de ordem ímpar deve ser igual a 0 ou então a um valor que é divisível por 11. Então o que você vai fazer? Vou pegar aqui um exemplo, 8.679. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a diferença da soma dos algarismos de ordem par e ímpar. Quais são os de ordem ímpar? Aqui, ó, 9 e 6. Então você tem aqui, ó, 9 mais 6 é igual a 15. Aí aqui no caso 8 e 7. 8 e 7 é igual a 15. Então a diferença da soma dos algarismos da ordem par e da ordem ímpar deve ser igual a 0 ou então 11, 22, 33, alguma coisa assim do tipo. Então o que você faz? Você soma os elementos da ordem ímpar, você soma os da ordem par e aí tira a diferença dos dois. Pronto, bem tranquilo essa parte. E aqui nós vamos para as últimas 3 divisibilidades que são muito parecidas com aquele conceito utilizado na divisibilidade por 7. A única coisa é que faz alguns ajustes. Por exemplo, a divisibilidade por 13, o que você faz? Você faz a mesma coisa do 7, só que você multiplica a unidade por 4 ao invés por 2 e você soma. No 7 você subtrai. Então vamos pegar um exemplo aqui. 113.789. Peguei um número bem alto aqui, que é para treinar bastante. O que nós fazemos? Você separa as unidades, então você só vai olhar 11.378 e lá você subtraía do dobro das unidades. Aqui não vai ser o dobro, aqui vai ser o quádruplo. Então, 9 vezes 4. 9 vezes 4. Só que aqui ainda tem um outro detalhe. É por 4 e você soma. Então, ao invés de você subtrair, você soma. Então, 11.378 mais 9 vezes 4, mais 36. Então, vamos lá. 11.378
mais 36. Aqui você vai realizar a operação. Você pode fazer 70 mais 30, vai ficar 11.400. 11.400. 8 mais 6 vai ser igual a 14. 11.414. Agora, 11.414 é divisível por 3? Eu não sei ainda. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer de novo o procedimento. Então, 11.414. Tira aqui. Vai ficar 1.141 mais 4 vezes o 4, né? No caso, mais 16. Isso aqui vai ser 1.157. 1.157 é divisível por 13? Também não sei. Então, o que é que eu faço? Realizo o procedimento de novo. Então, eu vou botar aqui 1.157. Você separa aqui. Vai ser igual a 115 mais 4 vezes o 7, que no caso é 28. Então, 115 mais 28, 115 mais 30, 145, menos 2, 143. 143 é divisível por 13? Já daria para você saber aqui, né? Porque 130 vezes 10, 143, nada mais é do que 13 vezes 11. Então, com isso eu descobri que 143 é divisível por 13, 1.157 é divisível por 13, 11.414 é divisível por 13, 113.789 é divisível por 13. Aí pode dizer, pô, Saval, demorei um tempão aqui para fazer. Claro, para você não vai cair na prova 111.789. Pode cair talvez 1.157. E aí você só fez essa única operação. Nós só fizemos isso aqui só para você poder treinar, entendeu? É só para você entender duas coisas. Primeiro, a sequência, porque aí nós realizamos 3 exemplos, só com esse único exemplo. E você entender que quando você faz isso, todos os elementos que você acha são divisíveis por 13. É só isso que você precisa entender. Mas a questão não vai pedir para você analisar o 113.789, vai pedir o 1.157 talvez. E aí você só vai realizar essa parte aqui final. Aqui, divisibilidade por 17 e por 19 é o mesmo raciocínio, né? Divisibilidade por 7, você vai fazer semelhante ao 7, só que você multiplica a unidade por 5 e subtrai do que sobra. Então aqui é sempre você só precisa saber isso. Aí a única coisa que você precisa fazer é o quê? É decorar as sequências, né? Decorar as sequências. Por exemplo, você precisa lembrar que você tem os múltiplos, os divisores 7, 13, 17 e 19. Então você decora primeiro essa sequência. Segundo, você decora na sequência que você subtrai, soma, subtrai, soma. E depois os valores 2, 4, 5, 2. Então é só questão de prática. Você sabe 7, 13, 17, 19, subtrai, soma, 2, 4, 5, 2. Aí você fala, divisibilidade por 19. 19 é o quarto. Subtrai, soma. Então eu tenho que somar 2, 4, 5, 2. Eu tenho que somar com o dobro das unidades. Então eu vou quebrar, separar as unidades e aí eu vou pegar e somar com o 2. Esse é o raciocínio que você vai utilizar. E aí você pode pegar qualquer exemplo, por exemplo, divisível por 17, 11.033. O que você faz? Você separa, faz todo aquele procedimento. Então você vai pegar 1.103 e aí você vai fazer o quê? 17 você subtrai com o quíntuplo. Então você vai subtrair 3 vezes 5, 15. Pronto, então no caso aqui vai ficar 1.100, vai ficar 1.088. Que é 1.088 mais 12, 1.100, mais 3, 1.103. E aí pronto, aí você descobre 1.088 é divisível por 17? Ainda não sei, então faz mais uma vez. 1.088. 1.088, separa aqui, vai ficar o quê? 108 menos 5 vezes 8. Então, menos 40. Ficou igual a 68. 68 é divisível por 7? E aí você tem como saber já, né? 17 vezes 2, 34. E aí, vezes 2, 68. Então, 68 é nada mais do que 17 vezes 4. Então, 68 é divisível, 1.088 é divisível, 11.033 é divisível. E divisibilidade por 19 é o mesmo passo a passo que você vai utilizar. Só que você vai multiplicar a unidade por 2 e somar. Ou seja, é muito parecido com 7, só que ao invés de você subtrair, você soma. Pronto, então não vou nem perder tempo fazendo porque o procedimento é o mesmo. Inclusive você pode testar aí, por exemplo, testa aí e me diz se 66.000
234 ele é divisível por 19. Você pode realizar o procedimento, você subtrai e aí você vai multiplicar o 4 por 2 e você vai somar de 6.623 e vai realizar as operações. Ainda existe divisibilidade por 23, 29, 31, 49, mas eles não são necessários. A verdade é que você sabendo até o 11 já é a primeira etapa. E aí esse 13, 17 e 19 é mais um certo preciosismo, é só para você ir um pouco além. Mas normalmente até a divisibilidade por 11 já está interessante demais. Então, primeira etapa, foca até o 11, ficou fácil demais, você avança. Vamos responder aqui duas questões para poder completar esse conteúdo. Desafio, que número é esse? Ele é o número maior do que 200 e menor do que 250. Ele é divisível por 2, por 3 e por 5. E ele não é divisível por 7. Como é que nós podemos realizar essa operação? Primeira coisa que nós vamos fazer, se o número é divisível por 2, 3 e 5, então ele vai ser divisível pela multiplicação deles no mínimo. Ou seja, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Ele tem que ser divisível por 30. Isso é o primeiro passo. É a mesma ideia lá que você leva de, por exemplo, o número é divisível por 6, ele precisa ser por 2 e por 3. Ele é divisível, por exemplo, para o número ser divisível por 30, ele precisa ser divisível por 2, por 3 e por 5. Então, na verdade, quando ele fala é divisível por A, B, C, D, o que você faz é sempre multiplicar esses valores e pronto. Ele podia muito bem ter trocado isso aqui, é divisível por 2, 3 e por 5, e falado ele é divisível por 30. Que número é esse? Está entre 200 e 250, é divisível por 30 e não é divisível por 7. Então o que você precisa é olhar no intervalo de 200 a 250 quais são os números que são divisíveis por 30. No caso seria 210 e 240. Então essa questão foi feita para isso, para você entender que quando ele vai falar divisível por 2, 3, 5, você simplesmente multiplica. E aí nós temos duas opções, e é por isso que ele falou que não é divisível por 7. Você vai analisar aqui qual que é divisível por 7. Nós sabemos aqui que no caso, ó, você que separa aqui, então 21 menos o dobro de 0 vai continuar sendo 21. 21 é divisível por 7. Então nós sabemos que esse aqui é divisível. Se ele quer o número que não é divisível, a nossa resposta vai ser 240. Por último, Juninho nasceu em 2009 no feriado de 7 de setembro, que caiu em uma segunda-feira. Em que dia da semana cairá o aniversário da independência do Brasil, né, que no caso é 7 de setembro, no ano de 2040? E agora, como é que nós vamos fazer essa questão? Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado quando falamos de questão assim de anos, é você tomar cuidado com aquela questão de ano bissexto, né? Porque todo ano bissexto ele vai possuir 366 dias. Então você precisa tomar esse cuidado. Por exemplo, para você chegar em 2010, primeiro, quais são os anos bissextos? São aqueles que são divisíveis por 4. Então, qual vai ser o primeiro ano? 2010 vai ser um ano bissexto? Não, porque 10 não é divisível por 4. O primeiro que vai ser 2012. E aí assim por diante, 2012, 2016. Esses vão ser os anos bissextos. Então, vamos montar primeiro um raciocínio para essa questão, para não correr nenhum risco. Para chegar em 7 de setembro de 2010, nós vamos demorar 365 dias. Para chegar em 2011, nós vamos demorar 365 dias. Para chegar em 2012... Agora sim, quando nós passamos por 2012, nós passamos de 7 de setembro de 2011 para 7 de setembro de 2012, nós vamos passar por aquele dia 29 de fevereiro do ano bissexto. Então aqui teremos 366 dias. E aí é esse o raciocínio que nós vamos utilizar. Agora, a cada 4 grupos de anos, nós vamos ter uma soma de 365 mais 365 mais 365, mais 366. Correto? Que vai ser, por exemplo, 2013, 14, 15 e 16. Ele vale esse tempo. 2017, 18, 19 e 20. Então vamos realizar essa soma. Como é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer 365 vezes 4 e somar uma unidade, né? Ou seja, quebra isso aqui, 366 em 365 mais 1. Então nós podemos realizar esse procedimento que é muito mais rápido. 365 vezes 4 e depois somamos uma unidade. 300 vezes 4, 1.200, 60 vezes 4, 240, 5 vezes 4, 20 e você soma uma unidade. Então nós temos aqui 1.000
1.461 dias. Então, para chegar em 2016, nós vamos ter que passar por 1.461 dias. Para chegar em 2020, mais 1.461 dias. E assim por diante. Até chegar aqui, ó, 24, 28, 32, 36 e nós chegamos 40. Então nós temos aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Nós temos 7 vezes 1.461 e nós temos ainda, ó, essa galera bem aqui, que nós temos que somar. No caso aqui seria esse valor menos 365, né? Então vamos subtrair aqui 1.461 menos 365. Olha aqui, nós podemos subtrair 360, isso aqui vai ficar 1.461 menos 361, fica 1.100. E aí você subtrai 4, fica 1.096. Então você vai somar isso aqui. Pronto, esse é o nosso número. E aí nós precisamos saber em que dia da semana isso vai ser. O que nós precisamos fazer? A semana possui 7 dias. Então nós temos que saber o resto da divisão por 7. Eu vou apagar essa parte bem aqui, para poder utilizar essa informação. Nós já chegamos no número de dias. Essa primeira etapa, o que nós fizemos? Nós chegamos na quantidade de dias que nós temos que calcular. Agora, se caiu numa segunda-feira, então segunda-feira o resto é 0. Na terça, o resto vai ser 1. Na quarta, 2. Na quinta, 3. Na sexta, 4. No sábado, 5. Domingo, 6. E na segunda, volta para o 0, né? Porque é 7 e é 0. Então eu preciso fazer uma divisão por 7. Nós já temos 7 vezes 1.461. Então eu já sei que esse pedaço bem aqui, ele é divisível por 7. Ele vai ser divisível por 7. Porque 1.461 vezes 7 dividido por 7 vai ser 1.461 e o resto 0. Então eu já elimino essa parte. Coincidentemente, ele fez 7 blocos de 4 anos e aí ficou bem mais tranquilo. Então eu só preciso olhar esses outros dias aqui. E aí eu vou fazer essa divisão, então, ó, fica bem mais rápido. 1.096 dividido por 7. Então aqui nós temos 10 dividido por 7, 1. Sobra 3. 39, 5, 4, 6, 6. E o resto 4. Então, se chegamos no resto 4, a nossa resposta vai ser uma sexta-feira. Então, o que nós fizemos nessa questão? Primeiro ponto, entender o padrão para descobrir quando que nós iríamos calcular 366 dias ou então 365. Depois, realizar uma soma para poder saber quantos dias nós temos, que é 7 vezes 1.461 mais 1.096. E depois, descobrimos o significado de cada resto, fazemos a divisão da quantidade de dias dividido por 7 e aí o resto seria o nosso dia. Sabe, eu poderia fazer essa multiplicação, 7 vezes 1.461, depois somar 1.096 e pegar todo esse valor e dividir... Depois pegar todo esse valor e dividir por 7, com certeza você vai chegar em algum valor e o resto 4. Na verdade, eu digo até que valor vai ser. Sabe quanto é que vai ser? Vai ser 156 mais 1.461, né? E o resto vai continuar sendo 4. A única coisa é que você iria aumentar as contas. É por isso que é importante entender todo o raciocínio, porque tudo fica mais fácil depois que você entende a lógica das coisas. Então finalizamos esse assunto e vejo você na próxima aula em que iremos falar de números primos.